A torcida vascaína amanheceu ainda sentindo aquele peso no peito depois da noite de ontem, porque toda vez que o time entra em campo carregando esperança, a expectativa toma conta de São Januário e de cada canto do país onde tem um vascaíno acompanhando. E o jogo contra o Mirassol vinha sendo tratado quase como um teste final de força. Porque mesmo sabendo das dificuldades, ainda existia aquela chama acesa depois da goleada recente que tinha recolocado confiança na equipe. Só que o futebol tem dessas reviravoltas rápidas e o que parecia ser mais uma chance de embalar acabou se transformando num alerta bem claro sobre o quanto o time ainda oscila quando precisa ser mais competitivo. O ambiente antes da partida era de otimismo, não um otimismo exagerado, mas aquela sensação de que o Vasco tinha condições reais de repetir um bom desempenho, ainda mais jogando em casa. Só que todo mundo também sabia que o Mirassol não estava ali à toa. O time vive um ano especial, daqueles em que tudo encaixa, em que as ideias de jogo funcionam. O elenco compra o projeto e o treinador consegue extrair o máximo dos jogadores. Então, era claro que eles viriam para o Rio em busca de classificação direta e com muito mais do que só vontade. Eles chegaram com organização, com estratégia, com um futebol moderno que vem chamando atenção desde o começo da competição. E quando a bola rolou, logo ficou evidente que o gramado pesado ia atrapalhar bastante. O campo encharcado fez o ritmo travar, dificultou construções, prejudicou passes simples e criou um cenário onde qualquer erro poderia custar caro. E foi justamente esse detalhe que pesou mais para o Vasco do que para o Mirassol. O time carioca demorou demais para se adaptar ao campo, perdeu disputas importantes, não encaixou o meio-campo e viu peças fundamentais renderem bem abaixo do esperado. Jogadores que normalmente ditam o ritmo, como o próprio Felipe Coutinho, não conseguiram encontrar espaço, e outros, que vinham sendo importantes, sentiram bastante fisicamente. O Mirassol, por outro lado, mostrou aquilo que vem caracterizando a equipe durante todo o campeonato: intensidade, foco e execução quase perfeita. Eles não precisaram propor o jogo o tempo inteiro, mas cada vez que recuperavam a bola, criavam perigo com uma velocidade impressionante. O segundo tempo escancarou isso. Foi o período em que a diferença de organização ficou ainda mais nítida e onde os contra-ataques deles se tornaram mortais. 2 ataques rápidos, 2 finalizações precisas e o placar construído com uma eficiência que qualquer time grande respeitaria. E aqui não tem problema nenhum em reconhecer mérito. O trabalho feito lá é exemplar. É um daqueles modelos que deixam claro como o futebol mudou e como já não basta contratar jogador caro e acreditar que isso resolve tudo. Hoje, o jogo exige planejamento, análise profunda, gerenciamento inteligente de elenco, motivação constante e um olhar atento para oportunidades. O Mirassol mostrou tudo isso e colheu os frutos com justiça. E essa postura deveria servir de espelho para muitos clubes tradicionais, inclusive o próprio Vasco, que tem história gigante, mas também precisa de processos modernos para acompanhar a evolução do futebol atual. A derrota, além de frustrar o torcedor, mexe diretamente com o que vinha sendo projetado para a reta final do campeonato. A briga por vaga na Libertadores ficou praticamente inviável, porque depender de uma combinação enorme de resultados e ainda vencer fora de casa é algo muito distante da realidade depois do tropeço de ontem. Fica claro que, nesse momento, o foco precisa ser outro. A equipe tem a obrigação de pontuar na última rodada para garantir ao menos a classificação para a Sul-Americana, que ainda é um objetivo importante para manter o clube em competições internacionais no ano seguinte.
E enquanto a situação no Brasileirão parece encaminhar para um desfecho mais modesto, o olhar já se volta para algo gigantesco que vem pela frente. A semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense se tornou o grande centro das atenções, não só pela rivalidade, mas porque ali existe uma oportunidade real de transformar a temporada. Vencer essa competição significaria voltar a conquistar um título grande, garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores e mostrar que o trabalho pode sim caminhar para algo mais sólido. O problema é que essa preparação já começa com um baque importante. A lesão do Lucas Piton preocupa demais, porque pela forma como ocorreu, tudo indica uma contusão séria no joelho. Se a suspeita de ligamento se confirmar, o Vasco perde um titular absoluto e um dos jogadores mais regulares do elenco por muitos meses. Isso mexe não só na parte tática, mas também no moral do grupo, já que Piton vinha sendo peça fundamental. A tendência é que Pumita ganhe espaço, e a diretoria já se mobiliza para acelerar a renovação dele. Porque além de assumir a lateral, ele passa a ser peça de reposição essencial. E enquanto o campo exige ajustes urgentes, fora dele o clube se movimenta em ritmo acelerado. A próxima semana promete ser marcante, com anúncios que o torcedor aguarda há bastante tempo. A reforma de São Januário, que vinha gerando expectativa e ansiedade, deve finalmente ter sua data oficializada. A venda do potencial construtivo está em fase final e, sendo concretizada, libera o início das obras que transformarão o estádio. Outro anúncio forte é a mudança de fornecedora de material esportivo, com a transição para a Nike já definida para o começo do ano que vem. Isso marca uma mudança significativa na identidade visual do clube e cria projeções muito positivas em relação às futuras camisas. Além disso, vem ganhando força nos bastidores a renovação do jovem Raí, que atrai olhares de gigantes europeus. O clube sabe que esta é uma prioridade absoluta, porque segurar um talento promissor dentro de casa é vital para o futuro próximo da equipe. E não para por aí, porque o departamento de futebol trabalha ao mesmo tempo na chegada de novos reforços. O nome da vez é o colombiano Maurício Gonzalez, atacante de 21 anos, veloz. Técnico e apontado como uma das grandes promessas surgidas recentemente no futebol do país. As conversas avançaram e tudo indica que ele pode ser a primeira contratação oficializada para a temporada de 2026. Com isso, o ambiente fica dividido entre frustração e expectativa. O torcedor lamenta a derrota, sente o baque, mas sabe que ainda há muito em jogo e que decisões importantes estão chegando tanto dentro quanto fora de campo. O que resta agora é reorganizar emocionalmente, reencontrar confiança e transformar os acertos recentes em combustível para os desafios que estão batendo na porta, começando pelo último compromisso no Brasileirão e logo depois pelas semifinais. E quando a gente fala em reorganizar emocionalmente, não é só discurso de vestiário, é algo que realmente precisa acontecer de forma imediata, porque o ambiente de competição não espera. O Vasco entra agora naquele momento da temporada em que cada detalhe influencia, em que cada treino vira uma oportunidade de corrigir o que não funcionou e potencializar aquilo que deu certo. O trabalho psicológico passa a ser tão importante quanto o trabalho tático, porque a equipe precisa virar a chave rapidamente. A derrota para o Mirassol deixou marcas, é óbvio. Ninguém gosta de perder dentro de casa e em um jogo que era tratado como decisivo. Mas o elenco não pode se permitir ficar preso ao resultado, porque a semifinal da Copa do Brasil não vai esperar ninguém se recuperar emocionalmente.
O grupo sabe que terá pela frente duas partidas de altíssimo nível, disputadas num Maracanã que certamente vai respirar tensão. O Fluminense enxerga esse confronto como uma oportunidade de resgatar uma temporada instável, enquanto o Vasco vê como o caminho mais curto para voltar a levantar uma taça importante e recuperar protagonismo. E dentro desse cenário, cada escolha da comissão técnica vira uma peça de xadrez. O treinador terá que pensar no encaixe ideal, principalmente pela ausência do Lucas Piton, que muda diretamente a construção ofensiva, a recomposição defensiva e até o comportamento da equipe em transições. A tendência é que alguns jogadores, que até agora tiveram minutos alternados, passem a ganhar protagonismo. Pumita é um deles, mas não é o único. A semifinal exige intensidade. Exige força mental e exige jogadores que saibam lidar com jogos grandes. Os treinamentos da semana serão importantes para definir quem assume essa responsabilidade. A diretoria também participa dessa preparação ao reforçar que o grupo precisa estar unido, motivado e completamente focado. Porque o clube entende que essa semifinal pode mudar o rumo da temporada e até de 2026. E esse ponto é fundamental. Não é só sobre o jogo em si, é sobre o impacto que ele gera. Uma classificação para a final da Copa do Brasil reacenderia o ambiente, atrairia olhares positivos, fortaleceria o planejamento e até ajudaria nas negociações de reforços. O contrário também é verdadeiro. Por isso, cada ação tem sido pensada com cautela, desde o suporte aos atletas lesionados até o gerenciamento físico dos titulares que estão mais desgastados. Não adianta chegar ao dia 11 com o time emocionalmente destruído ou fisicamente esgotado. O objetivo é equilibrar tudo ao máximo. E enquanto isso acontece do lado interno, o torcedor acompanha atento, já imaginando como será esse duelo carioca valendo vaga na final. O sentimento é de ansiedade misturada com esperança, porque se tem uma característica da torcida vascaína, é acreditar quando muitos já duvidaram. Foi assim em tantas fases difíceis da história do clube, momentos em que o apoio da arquibancada carregou o time para resultados improváveis. E nesse momento, com um elenco que tem qualidade, mas ainda sofre com oscilações, esse apoio será um diferencial enorme. Mas enquanto a bola não volta a rolar, os bastidores continuam pulsando. O planejamento para 2026 segue acelerado e a contratação de Maurício Gonzalez é um dos temas que mais movimentaram as últimas horas. O atacante se encaixa no perfil que o clube busca: jovem, com potencial de valorização, acostumado a atuar pelos lados do campo e com características que somam ao modelo de jogo que o treinador deseja implementar. A velocidade dele é um ponto que chama muito a atenção, porque o Vasco quer aumentar a capacidade de atacar em transição, algo que faltou em diversos momentos dessa temporada. Além disso, ter um jogador canhoto que atua pela esquerda abre novas possibilidades ofensivas, já que o elenco atual carece de peças com esse tipo de perfil. As conversas com o Tolima caminham bem, e a expectativa é que o acerto aconteça de maneira definitiva nas próximas semanas, o que marcaria o início de um ciclo de reforços que deve ser maior do que no último ano. A diretoria sabe que precisa reformular algumas posições, criar alternativas e aumentar a competitividade interna para não depender de apenas uma ou duas peças para cada setor. E se falamos de reforços chegando, também é impossível ignorar o peso das renovações que estão em curso. O caso do Raí é tratado com prioridade máxima.
O jovem, além de joia da base, se tornou um ativo estratégico do clube, despertando o interesse de equipes europeias. A diretoria não quer ver uma saída precoce e trabalha para apresentar um projeto que convença o atleta e sua equipe a permanecer por mais tempo. E nesse projeto, a presença em competições internacionais pesa muito. Garantir vaga na Sul-Americana e conquistar a Copa do Brasil colocaria o Vasco num patamar mais atrativo para que talentos como ele escolham ficar e crescer dentro de São Januário. A troca de material esportivo, que será oficializada em breve, também mexe com o imaginário do torcedor. A Nike chega para marcar uma nova era, com uniformes que prometem resgatar tradições estéticas, mas também trazer modernidade. A parceria tem potencial para aumentar a visibilidade internacional e gerar novas receitas. Ao mesmo tempo, simboliza uma virada de página, dando a sensação de que o clube está entrando num novo ciclo, mais estruturado e ousado. E esse tipo de movimento fora de campo é tão importante quanto as ações dentro dele, porque mostram aos jogadores, ao mercado e à torcida que o Vasco está se reconstruindo de forma séria. Outro ponto que mexe diretamente com a emoção da torcida é a reforma de São Januário. O estádio é mais que um palco, é um símbolo, um patrimônio emocional do vascaíno. Um espaço que carrega memórias de gerações. Ver essa modernização finalmente sair do papel dará ao clube uma nova casa, mais segura, mais moderna, mais confortável, mas sem perder a essência. Os prazos devem ser anunciados na próxima semana. E isso vai abrir uma série de discussões sobre como será a logística dos jogos enquanto as obras acontecem. Mas, acima de tudo, vai trazer aquela sensação de orgulho e de que o Vasco está pensando grande. Em meio a tudo isso, o elenco precisa manter os pés no chão. Não adianta ter boas notícias fora de campo se o desempenho dentro dele não acompanha. A última partida do Brasileirão contra o Atlético Mineiro vira um teste de personalidade, porque mesmo não valendo mais vaga para a Libertadores, vale moral, vale pontuação, vale postura. O torcedor quer ver o time reagir imediatamente, mostrar que aprendeu com os erros do jogo anterior e entrar nos duelos contra o Fluminense com uma atitude forte. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um burburinho forte tomou conta dos bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas. Fontes próximas aos corredores de São Januário e ao ambiente interno da academia de futebol garantem que Vasco e Palmeiras estariam costurando um acordo surpreendente que pode redefinir o mercado nacional. Rafael Veiga, um dos nomes mais técnicos e influentes do meio-campo alviverde, estaria a caminho do Cruz Maltino. Embora nenhuma das partes confirme oficialmente, a movimentação nos bastidores já agita empresários, dirigentes e até jogadores que seguem em silêncio absoluto, alimentando ainda mais o mistério. O que se comenta é que o Vasco, embalado por uma reformulação ambiciosa, teria apresentado um projeto esportivo considerado irrecusável, capaz de seduzir um atleta acostumado a protagonismo e grandes decisões. Pessoas ligadas ao staff do jogador afirmam que Veiga teria se impressionado com a proposta de liderança técnica que receberia no Rio, onde seria peça central de um time remodelado e montado para disputar espaço entre os protagonistas nacionais. Do lado palmeirense, o discurso não é claro.
Enquanto alguns dirigentes defendem a manutenção do Meia a qualquer custo, outros reconhecem que a oferta vascaína incluiria cifras difíceis de ignorar, além de cláusulas que poderiam favorecer um processo de renovação interna. O silêncio público do Palmeiras só faz crescer a sensação de que algo realmente se desenrola nos bastidores. No entorno vascaíno, torcedores já inundam redes sociais com teorias, análises e mensagens de otimismo, tratando a possibilidade como um sinal de novos tempos. Entre os palmeirenses, há apreensão, mas também desconfiança. Muitos acreditam que tudo não passa de fumaça para valorizar o jogador ou movimentar o mercado. A verdade é que ninguém confirma, ninguém desmente. E cada peça que surge apenas amplia a névoa em torno da negociação. Mas o rumor está lançado e os bastidores estão fervendo. Rafael Veiga no Vasco, um acordo que parecia improvável, agora ecoa como possibilidade real, embora envolto em mistério, silêncio e muita especulação. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.